eletrônica. Tudo bem? Então vamos lá. Na aula passada o professor mostrou para vocês, queridos, o átomo. E a gente viu que não precisamos de um átomo muito desenvolvido, muito rebuscado para conseguir explicar os fenômenos mais básicos da química. A gente pode conceber um modelo de átomo bolinha, constituído por três naturezas diferentes de partículas, que são prótons, elétrons e nêutrons. Era muito importante que vocês evidenciassem o átomo dessa maneira e sempre lembrassem que nesse modelo de átomo básico, que é o de Bohr, só tem unidades, cada bolinha é chamada de unidade, ó. Isso é uma unidade, 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 dessa maneira, ok? Isso é muito importante. E não 1/12 de unidade, 1/3 de unidade. Não existe nesse modelo básico de átomo frações de partículas, e sim valores inteiros de partículas. Vocês vão entender bem o que eu estou dizendo agora ao fazer os exercícios, porque várias questões vão pegar vocês justamente nisso, e eu não quero que aconteça, em hipótese alguma. Tudo bem? Então o nosso átomo é formado por três bolinhas diferentes, como tu bem está vendo ali na figura, próton, elétron e nêutron. A gente viu a relação de massa, que os elétrons têm massas desprezíveis, porque eles são 2000 vezes mais leves que prótons e nêutrons. E que quem concentra a massa de um átomo, efetivamente, justamente está no núcleo. São os prótons e os nêutrons. Com o tempo, o Rutherford e o Chadwick descobriram que o nêutron ele é a junção de um próton com um elétron. Tudo bem? Ó, o nêutron é a fusão entre um próton e um elétron. Então, um elétron, quando se funde com um próton, gera um nêutron. Por isso que o nêutron ele possui uma massa exatamente igual à de um próton, porque ele é um próton fundido com um elétron. Tudo bem? Então, isso é bastante importante. Inclusive, na aula passada, a gente conversou bastante sobre como eu leio prótons, elétrons e nêutrons nas principais fontes de referências à química, como, por exemplo, a tabela periódica. Na tabela periódica, vocês vão ter um quadradinho, como este, um símbolo oriundo da etimologia latina, o latino da palavra, e dois valores. O que esses valores me dizem, informam? Um desses valores é chamado de número atômico, que é a identidade do átomo, e o outro valor é a massa atômica, que condiz com o peso atômico do átomo. Tudo bem? Então, no número atômico, o professor foi bem taxativo, a gente escreveu assim, ó, Z, que é o símbolo vindo do alemão condizente a número atômico, é igual aos prótons, que na tabela periódica indicam também os elétrons. Então, quando eu olho o número atômico de um elemento na tabela, eu estou enxergando os prótons, bem como os elétrons. Por exemplo, se fosse o berílio, cujo número atômico é 4, assim, o berílio teria 4 prótons e 4 elétrons. Só que a massa do berílio é 9, aqui em cima. Então, o que isso indica? Indica que no núcleo do berílio existem 9 bolinhas. Destas 9 bolinhas, 4 são prótons. E as outras são nêutrons. Ou seja, quando eu quero saber o número de nêutrons de um átomo, a gente faz o número atômico menos a massa. Ou, no caso, a massa menos o número atômico. Por quê? A massa nada mais é que a soma dos prótons, vermelhinhos aqui, e dos nêutrons amarelinhos, tá vendo? Por exemplo, que elemento é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Este é o carbono. Qual é a massa do carbono? 12. Por quê? Porque tem 12 bolinhas no núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tudo bem? Então, se eu quiser saber quantos nêutrons o carbono tem, basta descontar da massa justamente o número de prótons, que é o número atômico. Certo? Então, isso é muito importante, muito fácil e, pessoal, cai. A URGS adora isso. Quer que eu te prove? Vou provar para vocês. Olha só, questões como essa são aquelas questões que garantem a nossa aprovação. Porque a gente sabe que vai cair, ela é muito fácil e a gente já vai preparado para ela. Aí quando a gente encontrar uma difícil, a gente já vai procurando ela para acertar, porque ela é fácil. Observem, por exemplo, aqui, essa questão de 2013, quando foi descoberto o livermório e o flerol. Na verdade, não descobertos, mas inseridos na tabela periódica, porque tem alguns trâmites legais para que tu possa veicular elementos na tabela periódica. Tudo bem? Então, a questão diz assim, questão 31, da página 73. Se tu puder me acompanhar,
Vou ficar muito feliz. Aí o PAC celebrou no final do Ano Internacional da Química os mais novos elementos que foram oficialmente denominados Fleróvio e Livermore. Estes são dois elementos dos mais pesados da tabela periódica. O que eu, não é, seria a preposição ali? Porque esse ano um japonês descobriu o elemento 119. Vai cair uma questão igual a essa esse ano, eu aposto com vocês. A gente faz um bolão. Primeiro porque teve uma discussão entre o elemento Novo Hamburgo lá, que é o NH. O pessoal perguntou, professor, esse elemento Novo Hamburgo aí, o que é isso aí? Meu Deus do céu. Não, né? Bem como Santa Catarina também. O pessoal escândio perguntou, mas Santa Catarina, o que é, professor? Eu disse, ai, Jesus, ok. Vamos lá. Então, o NH, que era uniônio, foi trocado, o nome agora foi chamado de nipônico, porque foram os japoneses também que descobriram ele é o 113. E aí os japoneses descobriram também agora o 119 e agregaram uma nova linha na tabela. Então vai cair uma questão igual a essa. Igual. E eu até vou te dar as possíveis pegadinhas para o URGS em específico, ok? Olhem só como é que a gente resolve. Então tá ali. O fleróvio apresenta número atômico 114. Aí a gente escreve assim, ó, fleróvio. Tá, o símbolozinho dele é F, assim, fleróvio. Ele tem número atômico 114. Onde é que eu escrevo o número atômico? Não importa. Algumas tabelas colocam ele em cima, outras embaixo. Uma dica é que ele é sempre menor do que o número de massa. Então o número de massa sempre vai ser maior que o número atômico, tudo bem? E tem massa 289, queridos. 289 dessa maneira, certo? Aí eles continuam. E o Livermore, que é o LV, que tem massa 292 e número atômico 192. Então a gente coloca aqui, queridos, ó, LV 116 e o número, a massa é 292. 292. Aí eles perguntam assim, oi? Ah, tá, tu quer? Deixa que eu te... Ah, tô aqui, tudo bem, querido. Aí. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pronto. O que a gente vai fazer aqui? A gente só vai descobrir o número de nêutrons, que é a pergunta da questão. O número de nêutrons de cada elemento, fleróvio e Livermore, ou são, no caso, respectivamente. Como é que eu descubro o número de nêutrons? Fazendo uma subtração. Maior menos o menor. Tudo bem? Porque a massa é igual a prótons mais nêutrons. Se a massa é 289 e o número de prótons é 114, o número de nêutrons, se isolarmos, vai ser igual a 289 menos 114. Logo, 289 menos 114 dá 175. Vejam só, quantas alternativas a gente tem com 175? Só uma. Fácil ou difícil essa questão? Ah, muito fácil, nem vou estudar mais isso. Tá, aí tu olha para essa questão aqui. Aqui, recordando que a próxima, né, é só fazer 292 menos 116. Vai te dar 176, ok? Número de nêutrons, tudo bem? Onde é que está o erro crasso? A falta de prioridade, porque é realmente essencial, realmente importante na prova da URGS. Aí a URGS faz essa pergunta aqui que ela já fez 4 vezes para os alunos. 4 vezes para os alunos. Tá? Essa questão já caiu 4 vezes, só muda o elemento. É a questão 24. Isso é muito fácil, nem vou olhar. Tá bom, então tá, olha só. Um certo elemento químico possui número atômico 75. Então eu vou botar aqui, ó, X. Eu não estou olhando na tabela, só quero saber que ele tem número atômico 75. E número de massa, 186,2. 186,2. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que esse elemento, letra A, possui 75 prótons. Que barbada, muito fácil. O número atômico é o número de prótons e elétrons. Tá certo. 75 prótons. Muito bem. E 111,2 nêutrons. Muito fácil. É só fazer, para descobrir o número de nêutrons, o maior menos o menor. E se eu fizer o maior menos o menor, olha quanto que vai dar. Vai dar 2,111. Tá certo. O que vocês acham? Tá certo ou errado? A gente conversou há pouco sobre isso. Nunca tu vais ter números fracionários de
prótons, elétrons ou nêutrons, de acordo com esse modelo de Bohr. São só apenas números inteiros, unidades de partículas. Ah, mas e por que dá 0,2 então na conta? Pois é sobre isso que a gente vai falar agora. A resposta certa dessa questão é essa aqui, letra C. São diferentes isótopos. Não existe só um elemento X na natureza. Existem vários. Existe o elemento X mais pesadinho, o elemento X mais leve. Tem vários elementos X com massas diferentes. É como se tu dissesse assim, ó, só existe um tipo de homem e um tipo de mulher, porque é a espécie humana. Tá certo? Não, existem vários e vários tipos de homens e mulheres diferentes, justamente em virtude das nuances, não é, que caracterizam cada um. Então, na natureza funciona assim, não existe só um cloro, não existe só um oxigênio, não existe só um hélio. Cada elemento químico é uma espécie de matéria diferente. Então, tem vários, e é em virtude disso que a gente tem médias para as massas desses elementos, por isso que é quebradinho. Significa aqui que existe o elemento X, ó, com 186, e provavelmente tem o mesmo elemento X um pouquinho mais pesado, com 187, 188. A gente só precisa saber qual é a porcentagem de cada um. Olhando pela média, é muito fácil de perceber que a maior porcentagem é do 86, porque o resultado está perto de 86. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês agora. É algo bastante importante. E repito, a URGS já cobrou 4 vezes. A gente não vai se surpreender, não vai mais cair nisso em hipótese alguma. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente conseguir dar vazão para essas informações, ó, na página de número, vou colocar aqui para vocês, tá ali. Na página de número 60, vocês têm um quadradinho com todas essas palavras importantes e relações entre partículas e tal. E a gente vai completar cada uma delas juntos, ok? Então vamos apagar aqui, vamos fazer essa leitura, certo? Partículas e suas representações. É isso que a gente vai trabalhar agora, para que vocês vejam. A primeira coisa que é interessante salientar, eu de cara já coloquei ali, é como uma partícula fica carregada positiva ou negativamente. Como é que eu carrego um átomo positivo ou negativamente? É bem fácil. Então a gente vai fazer esse título aqui, ó. Partículas e suas representações. Partículas e suas representações. E suas representações. Tudo bem? A gente vai começar aqui com uma bem fácil, que é a representação de carga. Ou seja, como é que uma partícula fica carregada positiva ou negativamente? Fechou. Vou colocar aqui então o primeiro tópico, carga. Para isso, eu gostaria, por favor, que vocês olhassem para o quadro. Eu vou fazer uma simulação bem fácil aqui, bem simples, certo? De como a gente consegue fazer com que haja cargas elétricas nos átomos. Tudo bem? A única maneira de fazer com que um átomo fique carregado positivo ou negativamente é trabalhando com isso aqui, ó. Com a única partícula saltitante, a única partícula móvel de um átomo. E a única partícula móvel de um átomo, sem sombra de dúvidas, é o elétron. Então, isso é um dos grandes problemas, às vezes, dos alunos nas leituras corridas, rápidas, apressadas, assim, sem muita ênfase e atenção. É sempre esquecer de focar no elétron, que é o princípio da química. A química é a ciência do elétron. Então, quando a gente fala de uma partícula, por exemplo, eu vou fazer uma partícula aqui, a partícula lítio. A partícula lítio, ela tem 3 prótons, tem 3 nêutrons, ou pode ter 4 nêutrons, não tem problema. Depende do tipo de lítio que eu tenho. E ele tem 3 elétrons. Na tabela periódica, a gente representa o lítio exatamente assim. Tá? Ó, com o mesmo número de prótons positivos ou cargas positivas e elétrons negativos. Certo? Porque na tabela todo elemento é representado, ou seja, desenhado eletricamente neutro. Então quando a gente olha a carga, olha ali em cima a carguinha, qual é a carga desse lítio que vocês estão enxergando ali? 0.
Só que o lítio é um metal muito reativo. Por exemplo, ele reage com oxigênio, ele reage com o ar, ele reage com qualquer coisa. O lítio ele é cortado com uma faquinha de cozinha, olha só que massa o lítio, ó. Um alicate, com a própria mão, ele parece manteiga, tá vendo? Parece uma massinha de modelar. Mas cuidado, nunca bota a mão nessa massinha de modelar. Por quê? Bom, tu vai ver logo em seguida o que acontece se tu puser a mão ou pingar uma gotinha de água. Eu acho. Bom, aqui não é água. Dá pra perceber que não é água, né? Ele é muito pouco denso, tá vendo? Ó, isso aqui é algum líquido viscoso, dá pra ver que ele é meio viscoso? Vocês conseguem perceber isso? Sabe por que não pode botar ele na água? Isso provavelmente seja ciclohexano, alguma coisa apolar que não seja tão reativa. Sabe por que não pode botar ele na água? Acontece a mesma coisa que acontece com o sódio. O sódio é da mesma família, então tem as mesmas características. Se eu puser ele na água, eu boto uma vez só, né? Porque explode. Se eu puser um pouquinho maior, um pouco mais de explosão, e assim vai. Então, o lítio é um metal muito, muito reativo. Quando eu procuro ele na tabela, ele vai estar escrito dessa forma. Ele vai ter uma massa de 7, tá vendo? Um pouquinho mais ali de metal, e um número atômico de 3. Ou seja, na tabela eu sempre vou ter esse átomo representado eletricamente neutro, com 3 cargas positivas, que são os prótons, e 3 cargas negativas, que são os elétrons. Só que como vocês bem viram, eles perdem elétrons, estes átomos, com muita facilidade mesmo. E essa perda de elétrons é que gera justamente o carregamento, digamos assim, a eletrificação dessas partículas. Por exemplo, vamos supor que eu tenha jogado lítio na água. O que acontece? As moléculas de água, elas começam a interagir aqui com os lítios e elas roubam os elétrons do lítio com muita facilidade. Então o lítio perde esse elétron, ou qualquer outro átomo que seja, perde o elétron, tá vendo? Ó, perdeu o elétron, foi lá, foi embora o elétron. E aí o lítio fica assim. E nesse movimento de perda de elétron, ele acaba gerando reações explosivas, como vocês viram. Agora que o lítio perdeu o seu elétron, pergunta, ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas? Não. Então isso gera justamente a formação de íons positivos, que é como a gente chama essas partículas carregadas eletricamente. Então quando a gente fala de carga, é muito importante falar de íon. Íons. Os íons são átomos que acabam formando cargas, positiva ou negativa, tudo bem? E essas cargas são produzidas pela doação ou recebimento de elétrons. Existem 2 tipos de íons. Dessa forma, o lítio está carregado com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então a gente chama o lítio de neutro. Esse é o átomo neutro ou metálico quando se trata de um metal, que é como a gente gosta de chamar os metais neutros. Neutros ou metálicos, pois na forma metálica todos eles são neutros. Agora, observe esse novo lítio que eu vou te mostrar aqui, ó, esse lítio que tu viu ali, ó. Se tu tiver um lítio com uma carga em cima bem grande, mais 1 assim, indica que ele tem exatamente o mesmo número de prótons, porque ele não deixou de ser o lítio, ele continua sendo lítio. Exatamente o mesmo número de nêutrons, ou seja, é a mesma massa, porque a massa dos elétrons é desprezível. Porém, esse lítio mais, ele perdeu um elétron. Logo, ele vai ter 3 prótons, cargas positivas, e um número diferente de elétrons. Olha quantos elétrons ele vai ter? 2. Ele perdeu um elétron. 2 cargas negativas, 2 elétrons. Tudo bem? Então, como ele vai ter um próton a mais em relação ao elétron, pois ele perdeu um elétron, a gente chama ele de cátion. Esse é o nome que nós damos para esse íon. É o íon positivo. O cátion é positivo. Sempre. Indica que ele perdeu elétrons. Os cátions doam elétrons. Ou para ser mais coerente, doou elétrons no passado, né? Doou um elétron, nesse caso. Tudo bem? Ele pode doar 2, pode doar 3, pode doar todos os elétrons que ele tem.
Fato, só precisa haver força para essa retirada. Muitos elementos doam até 6 elétrons, como por exemplo o cromo. Ele é capaz de perder 6 elétrons numa ligação química. Agora, existem também outros átomos que, ao invés de perder elétrons, eles ganham elétrons. Eu vou te mostrar um aqui que é um dos mais bandidos, os mais perigosos que existem. Ele é tão poderoso que onde ele encosta, ele arranca elétron e com uma violência tão grande que olha só o que acontece com os materiais. Eles pegam fogo, literalmente. Eu estou mostrando para vocês aqui o flúor, que é o elemento mais poderoso da natureza. Flúor, ok? O que o flúor é? O flúor é um grande pegador ou roubador, digamos assim, de elétrons. Tá? Ele é o elemento mais eletronegativo que existe, pensando dessa forma, não é em se tratando de retirada de elétrons. Então, quando a gente olha para o flúor, vou mostrar aqui para ti, ó. Vou colocar o flúor neutro aqui do lado, em cima do lítio. Ó, outro elemento, o elemento flúor. O elemento flúor é a mesma coisa. Na tabela, ele tem uma massa de 19, tá ali a massinha dele, 19, e ele tem um número atômico de 9. Significa que ele tem 9 prótons, vou colocar aqui do lado, e 9 elétrons. 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Esse número é igual. Só que o flúor ele é tão forte, que onde ele encosta, ele arranca elétrons das coisas. Como vocês estão vendo ali, a consequência disso é a queima, a oxidação. Então, vamos fazer um flúor aqui, ó. Vou fazer para ti o flúor. Ó, tá ali o flúor. Flúor, 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 flúor. Pronto. Daí o flúor, ele tem, olha ali os elétrons, os nêutrons, fechou? Pronto, mais um nêutron. E esses são os elétrons do flúor. Ó, elétrons, 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 elétrons. Tá vendo? Pronto, dessa maneira. Esse é o flúor neutro. Ele tem 9 prótons, tem 10 nêutrons e tem 9 elétrons. A carga dele aqui é neutra, porque tem o mesmo balanceamento perfeito, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Agora, quando o flúor encosta nas coisas, ele é tão poderoso, que ele arranca elétrons das coisas. E aí como é que ele fica? Assim, tá vendo? Ele fica com mais elétrons do que prótons. Ó, tem um elétron a mais em relação aos prótons do flúor. Então, dessa maneira, tu acabou eletrizando o átomo de flúor. Ele não é mais neutro, ele passou a ter carga. E essa carga é uma carga negativa. Então, o flúor vai ter os mesmos nêutrons, o núcleo, não muda em nada. Porque só quem vai e vem, só quem entra e sai, quem são os saltadores da matéria, sem dúvida, são os elétrons. Ok? Então, vamos supor que vocês leiam assim, queridos. Flúor menos, que é o fluoreto. O que significa flúor menos? Que ele tem os mesmos 9 prótons, mas agora não tem a mesma quantidade de elétrons para contrabalancear, né, ou contrabalançar o número de prótons. Logo, ele vai ter aqui mais elétrons, portanto, vai ficar negativo, desse jeito. E a gente chama essas espécies que são negativas de ânions. O flúor é um ânion. Ele é um ânion porque ele ganhou um elétron. Esse ganho pode ter acontecido por qualquer interação entre o átomo de flúor e qualquer outro átomo que exista na natureza. Tudo bem? Pode falar. Muito. Exatamente. Genial. A eletronegatividade, querida, a gente vai trabalhar agora, Giovana Caldeira, é justamente a tendência em arrancar elétrons dos outros átomos. E a positividade, a tendência em perder elétrons para outros átomos nas interações atômicas. Exatamente, genial. Então, queridos, para tentar ficar um pouquinho menos extenso e mais didático, eu botei ali o cátion e ânion. Então, eu peço, por favor, que vocês anotem. Cátions e ânions são íons. Primeira coisa interessante que a gente precisa anotar aqui, ó, o nome disso aqui tem um termo específico para química, que a química dá para essa partícula. O nome é íon. Portanto, o íon é qualquer átomo que está carregado
positivamente ou negativamente, em outras palavras, que perdeu ou ganhou elétrons, e os cátions sempre são átomos que perderam elétrons. Perderam elétrons. Tudo bem? A gente representa sempre com um sinal de mais. Por favor, anotem esses exemplos aqui que são bem construtivos, assim, são úteis para a aprendizagem. Ferro mais 3, cobre mais 2, o cromo mais 6, e assim vai. Na, o sódio que é mais 1. Então, bem fácil de perceber. Ferro deu 3, cobre deu 2, cromo deu 6, sódio deu 1. Mas o número de prótons, como tu viu, nunca vai mexer. Porque se o número de prótons sofrer alteração, o elemento muda. Oi, querido. É justamente para indicar pelo nome que ele é um íon. Ó, ótima pergunta, Gustavo. Por exemplo, ao invés de chamar cloro, eu uso o termo cloro para a forma elementar dele, ou seja, para a forma neutra. Aí todo mundo no mundo que fala em cloro já associa o cloro neutro. Agora, o cloro neutro ele não é igual ao cloro ânion, tudo bem? Por exemplo, nós bebemos cloro na água. Quando a gente bebe água mineral, tem cloreto, cloro na água. Esse cloro da água não é igual ao cloro neutro na natureza. Eles são substâncias diferentes. Mas é cloro. Então, os estados do cloro fazem com que tu tenha um cloro que era veneno usado na Primeira Guerra Mundial, gás cloro, e o cloro cloreto, que é importante para o funcionamento das nossas células e das nossas sinapses nervosas, que é um eletrólito. Um exemplo bem fácil para que tu entenda isso é o ferro, que é o ferro da cadeira no qual vocês estão sentados, e o íon ferroso e o íon férrico, que é o do sangue. Convenhamos que nas nossas veias não correm, não é, pedaços de ferro. O que corre são íons de ferro, que são formas diferentes do ferro, do qual a gente está agora sentado, tal, que é o ferro zero, o ferro neutro. Então existe uma diferença de substância entre o ferro zero, neutro, ele é uma coisa, ele é metálico, ele é sólido, e o ferro férrico ou ferroso, que são os ferros que doaram ou perderam elétrons. Eles se transformam em outras substâncias. Então, em poucas palavras, o ferro do sangue não é o mesmo ferro da cadeira. Eu me fiz entender? Então, por isso, querido, que a gente usa termos ou nomes diferentes para diferenciar uma substância da outra. Oi, querido. No caso, só tu ter um elétron mais ou menos já faz toda essa diferença. E justamente é isso que a gente chama de química. A química, Giovana Caldeira, é a ciência dos elétrons. Quando um elétron é doado ou ele é recebido, tu muda a substância. Quer ver uma coisa bem fácil? Olha um elemento que é bem interessante. Ele é um elemento chamado de instável, tá? O nome dele é estrôncio. Ó, vou parar. Ah, não consegui já, ele é muito rápido. Ó, não consigo. Ó, se ele fosse neutro, ele seria exatamente assim. Esse é o estrôncio neutro. Tudo bem? Agora, olha o que acontece. Ele é tão instável que se tu puser ele em contato com o próprio oxigênio do ar, olha o que o oxigênio faz. Tá vendo? Então, o que é essa coisa branca que está se formando? Isso não é mais estrôncio. Oi, como não? Está escrito ali estrôncio. Não, é uma reação química. Quando ele perde o elétron dele e vira estrôncio mais 2, olha só, tem a mesma aparência do outro? Porque não é a mesma substância. Esse aqui, como o Gustavo perguntou, é o íon estrôncio. Isso aqui, essa coisa branca que tem aqui dentro é estrôncio que perdeu 2 elétrons e o oxigênio que roubou os elétrons dele, formando o óxido de estrôncio. Tudo bem? Então, quando um átomo perde o elétron, ele sofre uma reação química. Tudo bem? E isso gera uma mudança estrutural nessa partícula. Eu me fiz entender? Sempre lembrem disso. A PUC já perguntou, o ferro do sangue não é o mesmo ferro da panela, do prego, enfim, de qualquer coisa feita de ferro. Oi, querido. Por isso que tem alguns elementos que não existem na natureza na forma. Genial! Quem descobriu, inclusive, tu me deu uma deixa que eu vou usar. Quem descobriu isso foi o Humphrey Davy, que era um inglês que, a partir das técnicas de pilhas e eletrólise descobertas pelos italianos, Alessandro Volta e Galvani, ele começou a obter elementos que não se obtinha na natureza, como, por exemplo, o sódio, que eu te mostrei ali agora. Por que não se obtém sódio na natureza? Porque ele explode, ele é instável.
O estrôncio que tu acabou de ver agora, por que não tem estrôncio na natureza? Tu tem, mas não na forma neutra. Então ele começou a obter elementos a partir de eletrólise, que é uma técnica forçada, onde tu devolve os elétrons para esses metais, e ele começou a descobrir elementos metálicos novos, como lítio, sódio, potássio, enfim, bário, todos esses elementos chamados de alcalinos e alcalinos terrosos. Tudo bem? Então, genial pergunta. Pessoal, eu me fiz entender, vocês estão entendendo isso? Henrique, tudo bem? Tranquilo? Carol, tranquilo? Nath, tranquilo? Tudo bem? Ok, vamos lá então, vamos prosseguir. Ó, depois dessa, pessoal, a gente tem o quê? Deixa eu ver aqui, fechou. Cátion, ânion. Fechou o cátion, pronto, cátion ali em cima. Aí vai pra cima, querido. Pronto, ai, coordenação. Deu, pronto. Ânion. Quem são os ânions? São tipos de íons. Tá, mas e que íons são? São os íons que ganharam elétrons. Então, os ânions ganharam elétrons. Certo? Ganharam elétrons. Ganharam elétrons. Quando eles ganham elétrons, eles ficam negativos. E aí a gente encontra F-, O-2, N-3... enfim, quaisquer elementos, cloro menos, que é o cloreto que o Gustavo comentou, não é? Com as carguinhas negativas em cima, indicando quantos elétrons foram recebidos. Por favor, não confundam com a matemática e com sinais algébricos de adição e subtração, que é o que normalmente se faz aqui. Não é matemática, é química. Tudo bem? Isso gera muita confusão, o pessoal se atrapalha, isso é muito, muito básico. E uma boa notícia para ti, a URGS adora. Sabe quantas questões caem de KPS, que é chatinho, constante de hidrólise na URGS, que é bem chato? Uma questão. Sabe quantas questões caem sobre isso? 2 questões. É mais. E a gente não erra essa. A gente tem permissão, licença poética para errar KPS. Acredite. Mas eu não vou deixar vocês errarem KPS. Eu prometo, eu adoro essa aula. Desculpa. O que determina quantos elétrons ele pode doar ou receber? Determina, são vários fatores, natureza do elemento e principalmente uma coisa chamada carga nuclear. A carga nuclear é a interação que existe entre o núcleo e o elétron mais externo. Então, alguns núcleos são mais fortes e tem muitos elétrons. Então, essa interação, essa força, digamos assim, recíproca entre a atração do elétron para com o núcleo e a atração do núcleo para com o elétron é que gera esse fortalecimento ou enfraquecimento. De uma forma mais simples, também o tamanho influencia muito. Se o átomo for muito pequeno, a força, né? Ó, FK, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Então, pelas regras de, enfim, Ampère, as leis dos campos elétricos e magnéticos da física, a gente sabe que força e distância são propriedades inversamente proporcionais ao quadrado. Então, se o átomo é pequeno, ele tem um maior poder de atração de elétrons. Se o átomo é grande, ele tem uma maior tendência em perdas eletrônicas ou doações eletrônicas. Por isso que o alcalino doa mais? Genial, porque eles são os maiores, muito bem. É mais raio. Exatamente, a carga nuclear deles, que é um conceito novo que eu vou introduzir para vocês em tabela, é muito pequena, ou seja, eles são grandes demais, tem muito pouco próton no núcleo, então eles não conseguem interagir com os elétrons mais distantes fortemente, então eles doam com facilidade, eles são mais estáveis, menores, eles são muito grandes, digamos assim, para a quantidade de prótons que eles têm. Então a natureza não os faz, como tu mesmo bem disseste, Gustavo, a natureza não produz eles desse jeito. A natureza faz eles da forma estável, que é como cátion. Tudo bem? Me fiz entender aqui, queridos, se vocês entenderam isso sim ou não, por favor, fiquem à vontade, podem intervir na aula. Bom, então essa é a nossa primeira observação, certo? Agora a gente vai para uma segunda observação que diz respeito aos tipos de, olhem só, elementos ou tipos de átomos de um elemento, para ficar mais didático. Eu vou escrever só tipos de átomos, ok? Que é uma outra relação que a prova da URGS gosta de fazer, eventualmente. E de novo, pessoal, isso a gente não pode errar. Vocês me desculpem assim ser tão chato com relação a essa primeira parte, mas é que o professor já tem uma certa experiência e eu, assim, ó, tô bem acostumado a enxergar e perceber em questões alguns errinhos assim básicos nessa parte, porque ela é vista bem no começo do ano. E aí o pessoal chega no final se preocupando com coisas que talvez não sejam tão relevantes quanto isso.
Isso é muito importante. Tudo bem? Então, tipos de átomos. Tipos de átomos de um elemento. Tá? Eu vou chamar de tipos de átomos. Olhem, por favor, para o simulador que vocês vão enxergar ali. Vocês sabiam que o Brasil é um dos maiores detentores de jazidas de urânio do mundo? Como assim? No Brasil tem urânio? Tem. Tá, mas e por que a gente não está morrendo de câncer, então? Eis a questão. Porque nem todo urânio é radioativo. Ah, os fósseis, como é que a gente sabe quanto tempo, por exemplo, um fóssil tem, não é, literalmente de duração, ou há quanto tempo atrás ele estava vivo? Ah, é a mesa da Santa Ceia, quantos anos tem? O Santo Sudário, quantos anos tem? Vou fazer piada do Enio, quantos anos tem? Enfim, né? Não vem ao caso, mas a questão é, como a gente sabe ver isso? Pelo carbono 14 e tal. Não, mas todo mundo tem carbono 14. O que é um carbono 14? Tu tem carbono 14. Como é que funciona isso? Foi questão do Enem, inclusive, esse ano. Vou mostrar para vocês, queridos. É bem interessante e está justamente nessa parte aqui da matéria. Quando eu olho para o hidrogênio, a gente acha que o hidrogênio é hidrogênio. Ponto. Porque usamos, inclusive, a referência no singular, o hidrogênio. Só que isso está errado. A referência correta deveria ser no plural, os hidrogênios. Porque não existe só um hidrogênio, existem 3 hidrogênios diferentes. Existe esse aqui que tu está enxergando, tá vendo? Só que existe também esse aqui, ó, que tem um nêutron. Vocês estão vendo isso? Só que existe também esse aqui, ó, que tem 2 nêutrons. Dá para ver ele vibrando ali? Esse é estável? Ah, esse não é estável. E é por isso que vocês acham que ele existe muito na natureza? Não, se ele é instável, ele não vai existir muito na natureza. Então, a natureza, nas condições do planeta Terra e tal, ela acaba produzindo ou formando, dando condições para que se formem mais os hidrogênios estáveis, que são o primeiro e o segundo, e não o terceiro. Não, mas e como é que eu chamo assim hidrogênio estável, hidrogênio, eu só chamo de hidrogênio? Não, existe um termo para isso que vocês têm no livro, e o termo é iso de mesmo, ó, topos, P de prótons, isótopos. Estes são os isótopos. O que são isótopos? São átomos com massas diferentes de um mesmo elemento. Tudo bem? Os isótopos possuem o mesmo número atômico. Mesmo número atômico. Número de prótons, número atômico. Número atômico. E eu gostaria que vocês gravassem bastante a minha frase. Eles são átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Observem, o nome não mudou, continua sendo hidrogênio. É hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. É o hidrogênio levíssimo, hidrogênio leve e o hidrogênio pesado. Seria assim. Tudo bem? A mesma coisa funciona com carbono. Esse é o carbono normal, estável, que está muito, muito presente na nossa estrutura. Agora, existe esse carbono aqui também, sabia? Que também está no teu corpo, também faz parte das tuas moléculas. Só que também tem, olha ali, esse carbono, ele é estável? Não, ele é bem raro. Esse é o carbono 14. É o carbono que tem 6 prótons, porque todo carbono tem 6 prótons, mas em contrapartida ele tem 8 nêutrons. Então, como tem muito nêutron no núcleo, o que acontece? O núcleo fica muito rico em partículas, ele acaba se sobrecarregando, ele fica instável. Por isso que existe pouco carbono 14, ele é bem raro. E a taxa de carbono 14 num corpo, num organismo, determina o tempo de vida ou duração deste organismo. Porque como esse carbono é bem raro, a gente tem uma composição, um decaimento de carbono 14 fixo, em períodos fixos e conhecidos, e que permitem que nós determinamos ou façamos a datação daquele material. O período de decomposição do carbono 14 é de 5.400 anos. Então, pela taxa de carbono 14 que um fóssil tem, tipo um osso, que tem carbono no osso, é carbonato de cálcio, e um destes carbonos é carbono 14.
Como ele é um carbono muito raro, porque ele é instável, tá vendo? Ele não se forma com facilidade, esse carbono ele vai se demorar para decompor. Os outros carbonos vão se decompor muito mais rapidamente do que ele, porque eles são muito mais abundantes. Então eles vão ter mais contato com o oxigênio, eles vão se oxidar mais facilmente, enquanto esse aqui fica suprimidinho, porque tem muitos outros carbonos na frente dele. Então, a taxa de sumiço ou decomposição desse carbono define quanto tempo um fóssil tem. Onde caiu essa questão, pessoal, em 2017? No Enem. O Enem cobrou isso. Certo? Então, deixa eu tentar ampliar agora os teus horizontes. Olhem para o quadro, vocês vão ver uma coisa. Na natureza, pessoal, existem todos os isótopos do elemento. Tá vendo? Olha ali, olha agora para o quadro, por favor. Ó. Essa aqui é uma tabela de porcentagem de isótopos. Eu vou mostrar para vocês o do carbono. Esse é o carbono. Eu vou botar ali, não a minha mistura, eu vou botar a mistura natural. Tá? Ó, antes de fazer a mistura natural, deixa eu tentar te fazer entender. Porque quando vocês olham a massa do carbono na tabela, a massa do carbono está assim, ó, 12,01. Por que é assim? O que tem esse vírgula 01? Alguém faz ideia? Eu vou te mostrar. Porque quando tu olha para o colega do lado e tu tenta enxergar os carbonos dele, ó, a proporção é assim. A grande maioria dos carbonos do colega do lado são carbono 12. E eventualmente tem um carbono 13. Está vendo? Desse jeito. Deixa eu te mostrar a mistura original. Se tu olhasse para o teu colega do lado agora e pudesse enxergar os carbonos dele, seria assim, olha para o quadro. Está vendo? Vocês conseguem perceber alguns pontinhos bem discretos, verde? Então, essa é a proporção do carbono 12 para o carbono 13. Vocês acham que tem mais carbono que pesa 12 ou mais carbono que pesa 13? Tá, então na hora de colocar o elemento carbono na tabela, o símbolo do carbono, eu vou botar carbono assim na tabela. Eu posso botar a massa de 12? Como é que eu vou representar que existe o carbono 13? Eu tenho que fazer uma média. Eu tenho que ver a porcentagem. Ó, aqui tem, sei lá, X moléculas. Destas X moléculas, tantos por cento correspondem ao carbono 12. Ai, quantos por cento? Está aqui no quadro. Quantos por cento corresponde ao carbono 12? 98,93% de todas essas moléculas são de carbono 12. Quantos por cento corresponde ao carbono 13? 1,07. Então, na hora de fazer a massa dessa partícula, eu faço uma massa média. E aqui está a média, ó. É isso que eu estou mostrando para vocês, ó, tá vendo? Existem dois parâmetros. Existe o 12 e existe o 13. Se a porcentagem maior fosse de 13, a massa média ficaria mais perto do 13. Mas a porcentagem maior é de 12. Então, a média ponderada, que como a gente chama, fica em 12. Por isso, se eu olhar na tabela, a massa do carbono, deixa eu ver se eu acho a massa dele aqui, bom, não tá, mas se vocês olharem na tabela, ah, não, tá aqui, desculpa, 12,01, tudo bem? Como é que se calcula isso? Deixa eu te fazer uma outra pergunta antes de responder essa. Precisa calcular, pessoal? Onde é que todas as massas ponderadas já estão calculadas e postas? Na tabela, pessoal. Então vocês não precisam calcular absolutamente nada. Oi? Excelente pergunta. Olha só, eu vou te mostrar agora o livermório, LV, tá? Livermório, número atômico dele, 116. Presta bem atenção na massa, 292. Pergunta, tem vírgula aqui? É inteiro ou é fracionário? Todos os que têm números inteiros não têm o quê? Genial. Todos os que têm vírgula e números quebradinhos têm o quê? Isso é só uma questão de tempo, porque o livermório foi descoberto em 2011. O elemento dos japoneses, o 119, foi descoberto em janeiro. Então eles só descobriram um tipo de átomo daquele elemento. Talvez eles descubram na sequência isótopos daquele elemento. Então só deixa para determinar os nêutrons dos outros. Isso. Por exemplo, olha só, Luiz, assim, quando eles te pedirem assim, ó, calcule o número de nêutrons do carbono, aí tu vai parar e vai dizer assim, ó, não, só um pouquinho, para aí. Qual carbono que tu quer? Tu quer que eu calcule o do carbono roxo ou do carbono verde? Do carbono leve ou do carbono pesado? Porque o do carbono leve é 6, o do carbono pesado é 7.
Essa é a resposta que tu vai dar. Então, sempre que eles te pedirem, querida, para calcular o número de nêutrons de um isótopo, tu tem que dizer qual é o isótopo que eu vou calcular. Normalmente eles fazem isso com esse propósito, de que tu erre a questão e esqueça que tu não pode calcular o número de nêutrons pela média, porque isso é uma média dos isótopos. Eles precisam te dizer qual é o isótopo em questão que tu deves calcular. Tudo bem? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Oi? Eles vão te dar um número, vão te pedir qual deles. Só um pouquinho de matemática, pessoal. Quando a gente quer fazer uma média ponderada, a fórmula é a seguinte, ó. Fórmula da média ponderada é igual a massa do primeiro componente vezes a sua porcentagem, tá? Vou botar aqui a x%, mais a massa, ou enfim, a quantidade do segundo componente, vezes a sua porcentagem, eu vou colocar y%. Tudo bem? Para a gente chegar naquela média que vocês fizeram ali, a gente fez assim, ó, massa do carbono 12, essa é a massa dele, 12 bolinhas, 12 U, ok? O U corresponde a bolinha, sim ou não? Vezes a porcentagem dele. Qual é a porcentagem dele que está ali? 98,93 é por cento. Por cento é sobre o quê? Sobre 100, vocês são geniais. Assim. Mais a massa do segundo, que é quanto? Quanto é que é a massa do segundo? 13U vezes a porcentagem dele, que é de quanto? 1,03 sobre 100. É assim que a gente calcula. Mas eu vou perguntar de novo para vocês. Eu preciso fazer essa conta? Não, porque ela já está pronta onde? Na tabela. E mesmo que ela não estivesse pronta e vocês tivessem que marcar numa prova, daria para facilmente aproximar o valor? Quase 100% das bolinhas aqui são roxas. Vocês não concordam comigo? Se quase 100% das bolinhas são roxas, é óbvio que se eu fizer uma média das roxas com as verdes, a porcentagem vai dar muito perto da roxa. A roxa condiz com 12, então a porcentagem tem que ser muito perto de 12. Ó, eu vou fazer uma questão para ti que eu acho que vai cair. O Kim Jong-un agora está voltando atrás contra a sua política de, digamos assim, desenvolvimento nuclear. Vai ter uma repercussão talvez nas provas de química, até porque ano passado teve 30 anos de Goiânia, ano retrasado 30 anos de Chernobyl, eles não cobraram muito isso, eu acho que foi um desrespeito, sinceramente, e também um descaso para com o contexto. Então eu acho que vai cair. Eles podem cobrar de vocês urânio, o 92, 235 e o urânio 238. Aí eles vão te dizer, na tabela periódica, o urânio tem, olha ali, massa de 237, por exemplo, estou inventando, vírgula 9. Qual dos dois urânios é o mais abundante? O que vocês acham? Esse é o urânio 1 e esse é o urânio 2. Qual dos dois é o mais abundante na opinião de vocês? Por quê? Porque a massa média foi mais perto do 2, sim ou não? Então é por isso que a gente não morre ao descobrir o nosso pátio com uma mina de urânio. A gente fica rico e feliz. Porque a natureza fez muito mais urânio estável do que urânio instável. Alguém poderia me dizer por que esse urânio é instável? Tenho certeza que vocês conseguem. Quantos prótons tem no urânio? É bastante? Próton é positivo, sim ou não? Positivo com positivo faz o quê? Se repele. Mas então por que ele não está explodindo uma bomba atômica agora aqui? Porque tem os nêutrons. Aqui tem mais ou menos nêutrons? Menos, né? Então se tem menos nêutrons, tem, digamos assim, menos ajuda, ameniza menos, atenua menos o poder de repulsão entre as partículas. Portanto, esse urânio é mais instável. Porque ele tem menos nêutrons para dar um jeito naquela repulsão entre os prótons positivos. E este é mais estável, porque tem mais nêutrons para dar um jeito naqueles prótons positivos. Então, mas e por que com o carbono e com o hidrogênio foi o contrário? Fácil, porque são átomos muito pequenos. E se eles são átomos muito simples, muitas partículas acabam atrapalhando esses átomos. O urânio é um átomo muito complexo, muito grande. Tem muitos elétrons, muitos níveis de energia, e isso faz com que a gente faça a relação com... Oi, Gustavo? Não, como você
Estou lendo mentes, Gustavo, já estou lendo mentes. Tudo bem? Vocês entenderam aqui, queridos? Eu me fiz entender? Então, sejamos práticos. Isótopos, mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Exemplos muito clássicos que, por favor, vocês não podem esquecer. Peço assim, ó, encarecidamente, carbono 12, tá? Carbono 13 e carbono 14, certo? 13 e carbono 14, que são justamente os 3 isótopos do carbono mais importantes, e como somos seres inteligentes de carbono, muito citado carbono em prova. Lembrando que o carbono 14 ele é usado para datação, porque como ele tem uma porcentagem muito pequena, ele é o último a ser, digamos assim, excluído, retirado, oxidado das partículas. Então, ele acaba demandando muito tempo para se decompor. Então, tu consegue saber pela taxa de carbono 14 quanto tempo um fóssil tem. O hidrogênio ele pode mudar de símbolo. A gente gosta de chamar assim, ó, hidrogênio que pesa 1, hidrogênio que pesa 2. O 2 é o deutério, pode ser hidrogênio 2, também não tem problema, mas alguns lugares chamam de deutério, e o hidrogênio 3, que é o trício. Tá? Eu vou escrever para vocês aqui. Pode ser H também no símbolo, não tem problema, mas é muito comum o pessoal escrever D. D de deutério. Deutério. E o T é de trítio ou trício. Trício. Tanto faz. Tudo bem? Eles são os mais importantes e mais relevantes. Bom, depois dos isótopos, no livro, vocês têm... Acho que eu já passei. Está ali o livro. Depois dos isótopos, a gente tem os isótopos. Vou pedir a gentileza aqui onde cita isótopos no livro. Por favor, queridos, vocês escrevam isótonos. Isótonos não são importantes, tá? É muito raro cair, porque, sinceramente, isso aqui chega a ser até revoltante para o professor. Porque isótopo, ok, é muito importante, mas isótono é só uma coincidência, uma casualidade. São elementos com o mesmo número de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Estes são os isótopos. Nêutrons. Ok? Isótopos. E os isóbaros? Ó, vou botar um exemplo aqui para vocês de elementos com o mesmo número de nêutrons. Carbono 14 e o nitrogênio... nitrogênio 14, é assim. Ambos vão apresentar, no caso carbono 13, 13 e o nitrogênio 14. Ambos têm 7 nêutrons, tudo bem? 13 menos 6 dá 7, 14 menos 7 dá 7. E os isóbaros, que também irritam muitos colegas, os pares professores, porque não tem nada de relevante nisso, é só uma casualidade. Isóbaros são elementos com a mesma massa. Isóbaros, eu vou salientar o A, que é o símbolo alemão para massa. Isóbaros, que são elementos com a mesma massa, ou átomos, perdão, com a mesma massa. É uma casualidade, é só uma pequena coincidência, um popular acaso do destino. Mesma massa. Ah, mas como assim? Me dá um exemplo. Claro que sim. Mesma massa. Um exemplo bem fácil disso, vou trazer aqui para vocês, queridos, é o próprio carbono 14. Quando a gente trabalhar a radioatividade, que é a próxima aula, eu vou mostrar para vocês como o carbono 14 se forma. É bem bonito. Ele vem a partir do nitrogênio do ar. As ondas ou raios cósmicos acabam ionizando o hidrogênio e eles são tão fortes que elas arrancam o próton do hidrogênio, uma reação nuclear, e aí o nitrogênio se transforma em carbono. Então o carbono 14 é resquício do nitrogênio da atmosfera que acabou se decompondo e depois foi absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese, e quando tu comeu aquela rica alface, veio para o teu corpinho, literalmente. Lembrem, olha só que bonito isso. Todos vocês têm átomos de estrelas que foram extintas há, enfim, infinitos anos atrás. Tem um hidrogênio em ti que fez parte de uma galáxia distante de, enfim, quantidades, completamente desconhecidas de anos atrás. Então, os átomos eles se conservam. A gente apenas aluga átomos por um período curto de vida. Convenhamos.
E o último que as provas gostam de trabalhar também são os isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Isoeletrônicos, eu acho que o próprio nome já nos diz, eletrônicos. Os isoeletrônicos, queridos, são comparações de íons com o mesmo número de elétrons, ou átomos. Ó, vou colocar mesmo número de elétrons. Eles são bem importantes, ok? A URGS adora mencionar isoeletrônicos, e esse aqui vocês precisam saber com o mesmo grau de relevância e importância que os isótopos, certo? Vou colocar aqui vários isoeletrônicos para vocês verem. Tipo, por exemplo, sódio mais 10 elétrons, neônio 10 elétrons, o oxigênio menos 2, 10 elétrons, nitrogênio menos 3, 10 elétrons. Vou colocar aqui mais um, ó, alumínio mais 3, 10 elétrons. Todos têm 10 elétrons aqui. Essa é uma série isoeletrônica. Todo mundo aqui embaixo tem precisos 10 elétrons. Certo? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso, sim ou não? Então, esse aqui é o manual básico da química para trabalhar com partículas. Justamente com átomos, não é? Os íons e tal, é bem facinho, bem simples. Isso nos permite agora, com tranquilidade, entrar numa outra parte da matéria, que, repito, não é tão cobrada, por isso eu fiz questão de demandar mais tempo aqui, para explicar direitinho para ti, principalmente os isótopos, que a URGS adora cobrar, e agora eu vou trabalhar de uma maneira mais objetiva e focada a questão de como os elétrons se espalham ao redor do núcleo. Os elétrons ficam numa bagunça, todos ficam no mesmo lugar, um bate no outro. Como é isso? Como funciona? A matemática nos permitiu enxergar coisas que talvez a tecnologia não tenha permitido? O que vocês acham? A resposta para tudo isso está na página seguinte. E nesse, ó, deixa eu ver se aparece uma fotinha dele, só a caricatura. Nesse semblante aqui, tranquilo, desse senhor que foi laureado só 3 vezes com o prêmio Nobel. Um de Química, um de Física e um pela paz. Olha só que cara tranquilo, na dele, sereno, assim, vai ganhar Nobel da paz. Obviamente não, né, pessoal? Foi por causa dos trabalhos contra as armas nucleares que esse cara genial chamado Linus Pauling acabou desenvolvendo. Então, senhores, senhoras, peço que por favor vocês já me acompanhem na página de número 561, pode ser? A gente vai completar muita coisa ali e vai se entreter agora, vai se divertir com algo chamado diagrama de Linus Pauling. Vê como ele era criativo, né? Vocês bem viram, o professor mostrou, vou te mostrar de novo um videozinho agora aqui, ó, que desde o Newton já se sabia que a luz poderia ser decomposta. E se desde Newton já se sabia que a luz poderia ser decomposta, acompanha o vídeo, tá ali o vídeo, olha o vídeo. Ó, o Newton fez isso, tudo bem? E aí o pessoal começou a brincar com os prismas e com os espelhos, e olha o que ele está fazendo agora ali, tá vendo? Ele está decompondo a luz decomposta. E aí quando ele decompõe a luz decomposta, ele começa a enxergar bandas de absorção energética. Ele começa a ver que os tracinhos embaixo começam a faltar. Aí quando ele distancia, ele percebe que, olha só, ele descobriu exatamente uma parcela energética que faltava no espectro de cima. Confuso isso que tu falou? Não é, na verdade, é bem simples. Eu vou traduzir para vocês de um jeito super fácil. Luz é energia. Ponto. Analisando essas energias diferentes, que graças à equação de Planck a gente pôde transformar em Joule, tipo, a gente pôde botar na mesma cesta que eu boto o meu Belvita. Comi um Belvita, eu tenho que fazer 20 minutos de crossfit, eu que sou crossfiteiro, para gastar aquela caloria. Olha, a luz também, querido. A luz é energia, eu consigo fazer a mesma leitura em termos de joules. Então, e daí, o que foi feito? Vou te mostrar. Eles analisavam, olha para isso aqui, tá vendo? Eles analisavam aqui essas corzinhas e começaram a estudar os espectros dos elementos.
E isso instigava muito, mas muito mesmo, vários e vários teóricos, ao trabalhar, por exemplo, com o espectro do hidrogênio, ali está o espectro do hidrogênio, o espectro do hélio. Eles começavam a estudar, e eles começaram a dimensionar os níveis, como a gente estudou na aula passada, lá com o Bohr. Até que criou-se o esquema ou diagrama de níveis de energia. Cada um desses tracinhos correspondia a um salto do elétron, como nós vimos na aula passada. Então, o que o Bohr fez? Isso vocês vão encontrar na física, tá? O Bohr fez algumas equações, essas aqui, como o professor trouxe para ti, que são equações derivadas de outras reações, equações matemáticas de outros físicos, como Lyman, Palmer, que conseguiram estudar também aquelas luzes e encontrar nelas algumas coerências. E a partir disso, o Bohr conseguiu deduzir isso aqui. Essa é a, digamos que, grande inovação do modelo de Bohr em termos matemáticos. Ele disse que existia um múltiplo, tudo bem, energético para os níveis. E esse múltiplo energético, ele era sempre calculado dessa forma, para tu saber exatamente a energia dos níveis. É 13,6 elétron-volts dividido pelo nível ao quadrado. Desse jeito. Dessa forma, o Bohr conseguiu inventar isso aqui, ó. Tá vendo? Diagrama de energia, que a física cobra bastante. Ele disse que estas são as energias que o elétron pode assumir. Ele nunca pode ter nenhuma energia que não esteja aqui nesse diagrama, ok? Ele, por exemplo, não pode ficar aqui no meio. Ou ele pula daqui para cá, ou ele pula daqui para cá, mas nunca pula daqui para cá. Não. Ele só pode pular nesses tracejados de energia que ele calculou com aquelas fórmulas que eu te mostrei. Tudo bem? Vocês entenderam a origem? Não precisa entrar na relação matemática. Se alguém tiver curiosidade e nada para fazer agora na Páscoa e tenha comido tanto chocolate que o teu organismo te diga se eu preciso gastar essa caloria, vocês podem entrar no YouTube, no site da Universidade Federal de Fortaleza, tem toda a matéria de física moderna em vídeo. Ah, ok, é aula de faculdade, tá, pessoal? Tipo, é aquela coisa de faculdade, que vocês vão perceber no que vem como é. Mas assim, ó, é tudo de física moderna e é super bacana, assim, bem legal, bem profundo. Eu vou postar ali o link do canal ali do pessoal de Fortaleza para vocês poderem acompanhar. É bem interessante. Mas ali ele explica toda a dedução, todo o desenvolvimento das fórmulas, coisas que em virtude do nosso tempo a gente não pode ver, infelizmente. E também, sinceramente, não cai, tá? Professor, eu posso pular do nível 1 ali, tipo, direto pro... Claro, genial! Para tu pular do nível 1, Vicky, direto, por exemplo, para o 4, pode ser? Tu só vai precisar dessa energia aqui, tá vendo? Que tu pode fornecer com calor, com aquecimento, com energia elétrica, isso é muito comum. Então, quando ele pula para cá, como a gente conversou, a espontaneidade da física é que todas as transformações ocorram de estados de maior energia para menor energia. Então, o elétron, como ele deixou esse local vazio, ele vai voltar para esse local, porque isso é espontâneo, e vai devolver essa energia na forma de luz. Dessa maneira. Oi? Se for do 1 pro 4, ele vai devolver fóton, luz. Sempre luz, sem foto. Muito bem, parabéns. A cor Vai mudar. Exatamente. A cor, ela depende de cada salto. Inclusive, se tu olhar na página de número 58, eu botei esse espectro ali. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra ti. Tem alguns saltos. Tá aqui, ó. Ali, ó. É, exatamente. Tá vendo? Ó, olha a Giovana Caldeira. Esse aqui é o espectro de hidrogênio, que o próprio Bohr desenvolveu e desenhou assim. Quando ele passa do nível 3 para o 2, ele emite vermelho. Quando ele passa do nível 4 para o nível 2, ele emite azul. Quando ele passa do nível, acho que é 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 5 para o 2, ele emite violeta. Então, mas e por que não faz no 1? Faz, mas foi Balmer e Lyman que descobriram essas emissões, e são emissões que fogem do visível, tipo, a gente não enxerga, como tu não enxerga, por exemplo, os raios cósmicos, as ondas de micro-ondas, tem uma frequência maior, exatamente, a frequência ela vai aumentando para o violeta, tudo bem? E diminuindo para o vermelho, sabe? Porque o vermelho tem maiores comprimentos de onda. Então, como o violeta tem uma frequência maior, é mais energético, a gente passou do violeta e não enxerga mais nada.
Já não enxergo mais nada, somos muito limitados. Então, o que aconteceu, pessoal? Como o professor comentou na aula passada, isso instigou muito... desculpa, Nath, perdão, tu queria fazer uma pergunta? Desculpa, perdão, pensei que tinha te visto. Então, os cientistas estudaram muito essas luzes, muito, e eles descobriram depois os subníveis, como eu conversei com vocês, brincando com os prismas ali, como tu viu no vídeo, e eles perceberam que dentro de um nível tinham outros pequenos níveis. E aí eles descobriram que o elétron faz algumas mudanças. E isso instigou os cientistas a descobrir, inclusive, os orbitais. Ou seja, de uma forma grosseira, o endereço do elétron ao redor do núcleo. Ou seja, exatamente o que ele faz, qual é o território dele. Qual é a forma do território dele? É sempre bolinha? Não, a gente pode chegar muito mais além. Só faltava uma coisa, depois de tanta informação: organização. O elétron vai de onde para onde? Qual é a prioridade? Como é que varia? Tipo, onde ele se encontra? Ok, ele se encontra numa certa região. Quando ele ganha energia, ele vai para outra região. Beleza, mas para qual região? Porque o orbital é gigante. O orbital é enorme. Então, o cara que fez essa organização e deduziu isso a partir de uma ordem crescente de energia foi justamente o Pauli. Então, eu vou pedir para que vocês lentamente completem comigo e depois eu vou elucidar tudo isso visualmente para vocês com os desenhos dos orbitais moleculares e atômicos formados. Certo? Então, o Pauli falou assim, ó: temos muito conhecimento, mas não temos organização. Então, qual é o critério para que a gente possa perceber quais são os locais que os elétrons literalmente preenchem ao redor do núcleo? E aí o Linus Pauling, ele acabou propondo uma série chamada de série energética. Tá tudo ali? Fechou. Eu preciso, por favor, que vocês façam exatamente o que eu vou fazer agora, pode ser? Primeiro, ele percebeu assim: o máximo de níveis de energia que eram possíveis de se perceber a partir dos saltos dos elétrons era igual a 7. Então ele colocou níveis. O elétron consegue pular no máximo 7 níveis. Se ele passar de 7, ele já sai do átomo e ioniza o átomo. Forma um cátion, por exemplo. Então já não consigo mais. O que acontece? Ele começou colocando números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que como a gente usa muito número para representar as coisas aqui, isso poderia criar um empecilho didático. Então ele falou assim, ó: eu também vou chamar de camada. Aí usaram letras aleatórias, uma série alfabética aleatória, que iria do K ao Q, desse jeito. Então, ó, camada K corresponderia ao nível 1, camada L ao nível 2, e assim por diante. Como a gente sabe desde o Thomson que a relação carga-massa do elétron é igual a 1,71 vezes 10 na 11 coulomb por quilo, a gente consegue saber exatamente pela energia do nível, ou seja, pela cor, porque energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, qual é a quantidade máxima de elétrons no nível. Quantos elétrons podem ficar naquele nível? Eu tenho como saber? Sim, é muito fácil. Eu sei isso brincando com essas duas informações aqui. Tá, e como é que ele conseguiu, como é que ele deduziu isso? Quantos elétrons são passíveis? Aí eu preciso de ti. Vocês vão começar assim. No nível 1, camada K, o máximo que cabe é isso aqui. 2 elétrons. Por favor, escrevam 2 elétrons. Na camada L, o máximo que cabe, alguém lembra? 8. Não pode ter mais de 8 elétrons na segunda camada, que é a camada L. Na camada M, o máximo que cabe, alguém lembra? 18. Tudo bem? Vocês estão lembrando disso? Sim ou não? Na camada N, o máximo que cabe, 32. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Na camada O, 32. Na camada P, 18. E na camada Q, 8. Por favor, vocês poderiam completar com isso, por gentileza? Tudo bem? Professor, eu não entendo porque, tipo, 32, daí primeiro que repete, daí depois diminui. Não era para ser cada vez maior? Não necessariamente. Tu vai entender isso graças aos subníveis.
nem todos os níveis apresentam todos os subníveis preenchidos. Então não é, a gente tem essa ideia de que as coisas devem ser sempre crescentes. Não, depende. Então, Por favor, pode complementar. Quanto maior o número de subníveis, mais... Exatamente. Então, como a Vicky perguntou, por que não vai de 32 depois para, sei lá, 48, coisas assim? Porque até hoje não se descobriu dentro desses níveis a mesma quantidade de subníveis, não é, passíveis de comportar mais elétrons. Então, o que determina quantos elétrons cabem em cada nível é justamente o número de subníveis que esse nível tem. Tudo bem? Vai ficar muito mais fácil de entender quando a gente virar a página, mas não vira, mantenha surpresa, eu quero expectativas. Tudo bem? E aí, o que ele falou? Quando ele começou a ver o Sommerfeld, que haviam subníveis, e o Schrödinger conseguiu calcular essas energias, por exemplo, façam para mim aqui a figura gerada por essa função, f de x igual a x quadrado num plano cartesiano. O que dá? Ah, vocês são geniais. Uma parábola. Se eu começar a substituir os x por números, eu vou chegar numa parábola, sim ou não? Então vocês estão me dizendo que equações matemáticas geram o quê? O que é isso aqui? Uma figura. É isso que gera. Gera uma figura, gera desenhos. Então o Schrödinger conseguiu equacionar matematicamente, literalmente, fórmulas que permitem ver qual é a figura que o elétron descreve ao redor do núcleo, que a gente chama de orbitais. E essas figuras são chamadas de subníveis. S vem de sharp, P vem de principal, D vem de diffuse e F de functional. E essas palavrinhas aleatórias são derivadas do que eu vou te mostrar agora. Olha que massa, olha que legal. Eu acho, pelo menos, tá? Me deixa. Ó, orbitais. Sim, a pessoa tem aplicativos para tudo. Sempre que o elétron está no S, ou seja, tem a energia correspondente ao S, ele fica fazendo bolinhas. Assim, ele fica numa esfera. A casa dele é uma esfera, entende? Pensemos grosseiramente assim. Ele mora numa esfera. Dentro dessa esfera, o elétron se encontra. Ele está ali, em algum lugar. Ele está ali. Tudo bem? Agora, mas e se for uma esfera no nível 3? Roubada. É uma esfera maior. E se for uma esfera no nível 1? Ué, muito fácil. Uma esfera menor. Mas ele sempre vai morar em esferas. É como se a casa dele tivesse essa forma. Óbvio, estou cometendo um crime aqui para os físicos e químicos. Mas para que fique claro, é como se a casa dele tivesse essa aparência. Por quê? Graças às equações de onda que foram descobertas. Fez sentido isso para ti? Está preparado para o P, principal? Quer ver? Olha como é que é o P. Na química, sinceramente, a gente trabalha só até o P. A gente nem vai muito além, só na faculdade. P. O P é assim. A forma da casa dele pode ser assim, no eixo Z, só que pode ser assim também no eixo Y, se ele estiver morando no Y. Tá vendo ali, ó? Mas tu viu como é que é a forma, a aparência que ele tem? É igual a outra? É uma esfera perfeita? Não. E pode estar morando no X. Se ele morar no X ali, ó, olha como é que fica. Tá aí, tem gente morando nos 3 às vezes. Eu estou me sentindo muito idiota falando isso, tá, pessoal? Então, ó, pode ter gente nos 3? Não pode. Sumiu. Olha aí, o pessoal ficou tão bravo, viu? Ó, que, ó, pronto, vou botar nos 3. Tá aí. Ó, pode sim. Tu viu? Vocês conseguem enxergar isso, sim ou não? Aí as equações de onda me permitiram... Agora esse aqui, sobrou chocolate? Descobriram tudo isso. Bah, eu preciso de açúcar. Peguem açúcar, pelo amor de Deus. Olha o P. O D é complicado. Ó, olha que loucura. Essa é a casa do D. O cara que mora no D mora assim, mora bem. Mora diferente, ó. É assim a forma da casa dele. Ó, como assim? Eu não tô entendendo nada. Não, claro que sim. Aqui está o núcleo, bem no meio. O que é isso aqui? Isso aqui é o que o elétron descreve. É a área que o elétron fica ao redor do núcleo. Fica assim. Se ele tem energia para orbitar num D, ele orbita desse jeito. Mas é só desse jeito? Não, o D é bem complexo. Ele pode orbitar desse jeito aqui também, ó. Tá vendo? Pode orbitar desse jeito aqui também, ó. Posso entrar em pânico e sair? Calma. Não, o que eu quero dizer para vocês é que vocês não vão precisar mostrar isso na prova. Mas é muito triste um aluno decorar letras, porque não são letras, meu Deus do céu. É a forma da casa do elétron, ou seja, eu vou usar as palavras corretas. É a forma, o shape dos orbitais eletrônicos. É o shape mesmo, a gente chama de shape. Juro. Tudo bem? Eu estou me fazendo entender. Posso parar de falar em casa, pelo amor de Deus? Pronto.
E agora tá ali, a forma D, que é essa aqui também. Então, se o elétron tem a força para um D, ele pode estar ali também. Tá, mas eu posso ter um elemento que tem elétron em todos? Olha, seria assim. São elementos mais complexos, mais plurais, que têm muitos elétrons ao redor. Quer começar a se debater e babar? Olha o F. Ah, mas é lindo isso, né, pessoal? Então, dizendo que a matemática permitiu enxergar um troço desse que um microscópio jamais vai conseguir, pelo menos, enfim, nos próximos anos. Entende? Então, ele pode estar assim, ele pode estar assim, como vocês estão enxergando ali. Ó, vou mostrar assim para ti. Pode estar assim, tá? Se vocês acham isso difícil, imagina calcular isso na faculdade, que é o que a gente tem que fazer. Mas o bom é que é tão traumático que a gente passa sem lembrar, né? Eu não faço ideia mais como calculo isso aqui. Graças a Deus, por isso eu sou mais feliz. Tá? Olha só, mas é legal, olha ali, ó, olha que massa, ó. Viu só? Então, de uma forma bastante simplista, esse SPD e F são as formas dos orbitais eletrônicos. Ou seja, é o formato do percurso do elétron ao redor do núcleo. Tudo bem? E essas formas, elas conseguem contemplar um número X de elétrons, que foi o que tu me perguntou. Por que não vai aumentando? Porque depende do orbital em que o nível contém seus elétrons. Então a gente vai ver agora por que não pode ir aumentando. Vamos lá? Tá aqui, ó. Vamos preencher juntos ali então, rapidamente. Deixa eu só botar aqui. Meu pai. A coordenação não me ajudou. Assim, pronto. Ó, queridos, vamos colocar aqui no SPDIF então o máximo de elétrons que cada uma daquelas figuras pode conter. Tudo bem? Comecemos assim. No S, o máximo de elétrons que o S pode ter, que é a bolinha. 2. Máximo. Aquela esfera orbitando dentro daquela esfera não pode ter mais de 2 elétrons. P, principal. Máximo 6. D, diffuse. Máximo 10. Viu, Vicky? Por que não pode? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil para ti. O nível 7 não tem orbital D. E se não tem orbital D, ó, não pode ter 10 elétrons orbitando no D. Viu? O nível 7 só tem até o P. Então, o máximo que pode ter, como ele só tem SP, 8, genial, 2 mais 6, 8, genial. Então é assim que a gente faz. Tu viu e me fiz entender? Ó, quer ver? Ó? Assim é muito fácil de enxergar quantos orbitais cada nível tem. Quer ver? Nível 3, quantos orbitais ele tem? Como é que eu vou saber? Eu não estou entendendo nada. Claro que sim. Quantos elétrons tem aqui? 18. Soma comigo. Quanto é que dá 2? Mais 6, mais 10? 18. Ou seja, no 3 ele tem elétrons fazendo esfera, elétrons fazendo os halteres e elétrons fazendo aquelas coisas maravilhosas assim, como a gente acabou de ver. Tu viu isso? Que massa, né? E o F? Tudo bem, me deixa, eu adoro essa parte. O F pode ter no máximo 14. Passa. Ok, eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Tudo bem, pessoal? Então, estas são as quantidades máximas de elétrons que cada orbital pode apresentar. Tá, mas e aí, esse diagrama aí que eu nunca entendi? Então, o diagrama foi organizado pelo Pauling, porque o Pauling percebeu que a gente não pode simplesmente começar a preencher os elétrons pelos níveis, pelo que a Vicky falou. Porque, olha só, a energia não necessariamente aumenta para a direita. Não é assim, porque, por exemplo, olha só, o nível 7 ou camada K tem só 2 orbitais. É óbvio que ele não é tão energético quanto outros níveis que têm mais elétrons. Então a ordem de energia não varia só pelo nível, e sim também pelo subnível. E quem equacionou, por exemplo, isso foi justamente o Pauling. Ele fez a relação de energia entre os níveis e os seus subníveis, ou seja, os seus orbitais, e viu qual é o mais e qual é o menos energético. Então, quando a gente fala assim, queridos, ó, 1s, a gente chama isso de orbital, tá? Vou usar o exemplo da casinha, casinha do elétron, é o orbital, ok? Esse orbital tem uma energia, só que essa energia não é igual à energia de outro orbital, tudo bem? E quem organizou a energia desses orbitais foi o Pauling. Ele disse assim, ó, tem que ser desse jeito aqui. Ó, ele começou a criar uma ordem crescente de energia. Eu peço que vocês façam isso também, tudo bem? Essa flechinha, ela vai indicar o início
e o fim do preenchimento eletrônico. Ou seja, vamos supor que eu tenha um átomo, como vocês vão vendo aqui, ó. Olha o meu átomo ali. Átomo. Ó, querido, não tranca agora. Átomo. Ali, fechou. Pronto, átomo, tá? Vamos supor que o meu átomo tenha só núcleo. Vamos lá? Núcleo. Tá ali o núcleo. Assim, hélio. Pronto. Eu não tenho elétrons ainda. Aí eu pego um monte de elétron na mão. Tá vendo o elétron ali, ó? Eu pego os elétrons na minha mão. Boto na minha mão. Eu vou começar assim, ó. Eu vou começar a distribuir os meus elétrons. Onde os meus elétrons vão ficar? Tipo, eu posso botar, por exemplo, aqui nessa primeira parte 5 elétrons, se eu quiser? Não, tem uma ordem. E essa ordem, quem definiu, foi justamente o cara que vocês estão completando comigo aí, de nome Linus Pauling. Ele disse que essa ordem, para que se complete as coisas, é uma ordem crescente de energia. Tudo bem? Tá? É uma ordem crescente de energia. Então vocês vão fazer comigo, por favor, isso que eu vou fazer aqui. Primeiro, comecemos assim. A distribuição se dá dessa forma. Ó, a gente começa aqui. Essa é a primeira casa onde eu posso colocar elétrons, que é o orbital 1s. Quantos elétrons cabem no orbital 1s? 2. Porque no orbital s só cabem 2. Tá, e aí qual é o próximo passo? Aí tu vem para cá e vamos para o próximo passo. Orbital 2s. Quantos elétrons cabem no orbital 2s? 2. Eu não posso ter mais do que 2. Mas eu não entendi qual é a diferença do 1s para o 2s. S é bolinha, não é? Sim ou não? Todo mundo conseguiu entender isso? 1s é uma bolinha pequena. 2s é uma bolinha maior. 3s é uma bolinha maior ainda. Funciona assim. O número 1, 2, 3 da frente, que são os níveis, só indicam o tamanho daquelas figuras que eu mostrei para ti antes. Então, o 1S é uma bolinha, uma esferinha pequena, o 7S é uma esfera gigantesca, o 2P é um alterzinho assim, o 3P é um alterzão assim. Então, o número da frente só indica o tamanho destes orbitais. Eu me fiz entender? Vocês entenderam isso, sim ou não? Então, oi, querido. Ah, quem tem que dizer isso, Vicky, é o diagrama de Pauling, porque ele fez literalmente a relação de energia entre o nível e o subnível. Tá? Ele percebeu que a energia do subnível aumenta para o F, tá? E a energia do nível aumenta para a camada Q. Só que isso não é tão simples assim, foi bem complicado, tanto que ele ganhou um Nobel ao fazer essa relação. Quando a gente analisa o nível e o orbital do nível, essas relações energéticas são diferentes. Então ele percebeu o quê? Ele percebeu que nessa junção havia uma espécie de ordem crescente de energia para o orbital e que se estruturava dessa forma, como eu vou mostrar aqui para vocês. Tudo bem? Ó, depois do 2S, a gente vem aqui para cima e vai para o 2P. E depois para o 3S. Lembrando que no 2P cabem 6 e no 2S cabem 2. Ó, depois do 2S, a gente vem para o 3P e para o 4S. No 3P cabem 6 e no 4S cabem 2. E assim vai, a gente vem costurando aqui esse diagrama, tá, pessoal? E por favor, eu peço que vocês não se preocupem em decorar as coisas, apenas em entender o caminho que a gente está aqui prescrevendo, tudo bem? Que é justamente o que o Pauling fez. Ele falou assim, querido, não quebra a cabeça, só acompanha aqui, eu calculei tudo para ti. É só tu olhar qual é o orbital mais e o menos energético. O maior erro que os professores cometem ao ensinar isso é separar o nível do subnível. Isso não é separado, pessoal. Isso tudo é um orbital. Indica o tamanho do shape do orbital. Tudo bem? Por exemplo, um 6S é um orbital esférico grande, muito maior que, por exemplo, um 2S. Tudo bem? E assim vai. E aí, para finalizar, já estamos entrando no final desse processo. Nós temos o 4F. Está aqui o 4F.
dessa maneira, chegando até aqui embaixo. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. As provas não cobram isso? Até cobram, mas cobram de um jeito muito básico. Eu vou te ensinar a perceber isso dentro da tabela periódica para as provas. Mas nenhuma prova pode fazer sacanagem assim e cobrar? Bah, pessoal, sendo bem franco contigo, assim, sem enrolações, podem. Tá? Inclusive já fizeram. Aí tu teria que memorizar alguns bem básicos, assim, para poder trabalhar. Mas a notícia boa é que eles sempre cobram uns pequenininhos. Vocês vão perceber que é bem fácil de resolver isso. Tu tinha dito que o motor que está na frente... É o tamanho. O tamanho daquelas figuras que eu te mostrei ali. Tudo que tem D, tem sempre aquelas formas que eu te mostrei dos D. Tudo bem? Então só vai depender qual é o eixo que ele vai estar. Né? Vai ter uma forma diferente. Agora, tudo que tem D, sempre vai depender do tamanho do nível. Por exemplo, se ele tem um 3D, ele vai ser maior que um 2D e, consequentemente, menor que um 4D. Tá? Pessoal, eu me fiz... Oi, Gustavo. Sim, a tabela periódica do final do século XIX. E ela tem essa relação. Sim, exatamente. Ela não é tão clara assim, né? Mas tem uma ordem sequencial que fica implícita na tabela, que foi percebida posteriormente. Mas, ela não era nessa ordem. Na verdade ela era, mas muita gente diz que a tabela é a maior invenção da ciência até hoje. Provavelmente sejam os ETs. É porque você tem muita coisa atrás da tabela que a gente não percebia antes e que a gente foi percebendo ao longo do tempo. Então uma das coisas é justamente essa que eu vou te mostrar agora. Tudo bem? Então vamos lá, queridos. Eu coloquei em ordem sequencial aqui embaixo para vocês que vocês sigam uma ordem reta, ou seja, só peguem esse caminho de início até o fim e vão distribuindo os elétrons numa ordem reta, tá? Se vocês quiserem, vocês podem seguir essa linhazinha de baixo para tu ver, ok? Então eu vou propor para ti aqui alguns exercícios que eu preciso muito que tu faça, porque eu me preocupo com a possibilidade de uma questão de prova que traga para ti, digamos assim, algo sobre distribuição eletrônica, mesmo que não seja tão comum. O que tu tá falando? O que tu tá falando? Não entendi nada que tu falou. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Faça comigo. Ó, tchau, querida, feliz Páscoa. Olha só, vocês têm isso aqui anotadinho ali? Pode ser? Tá? Eu botei aqui em cima reto para tu não precisar ficar dando muita volta. Quem tem labirintite é um problema, é horrível, fica dando muita volta, a pessoa fica tonta ali, desmaia, ok? Então eu botei retinho ali o esquema, o diagrama de Pauling, para vocês seguirem, tá aqui em cima, tá? Então só para completar aqui é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, e aí se vocês seguirem esses locais, tu sempre vai achar o lugar certo em que o elétron se encontra. 4D10, 5P6, assim. Então eu vou te convidar agora, tudo bem? Aqui em cima o número de elétrons, ok, pessoal? Sempre em cima desses orbitais, a gente está acrescentando o número de elétrons que cabem nesses orbitais. Eu fui claro quanto a isso? Sim ou não? Então vamos começar com o cálcio. O número de elétrons do cálcio é igual a 20. Eu fui até a tabela e localizei o número atômico dele. Isso é claro para todo mundo também? Então, vou convidá-los agora a distribuir comigo 20 elétrons. Pode ser? Vamos lá? Ó, eu tenho 20 bolinhas, como tu viu no simulador antes. Vamos distribuí-las ao longo disso aqui. Tá? O primeiro lugar é o orbital 1s, onde eu vou colocar 2 das 20. O segundo lugar é o orbital 2s, onde eu vou colocar mais 2 das 20. O terceiro lugar é o orbital 2p, onde eu vou colocar 6 das 20. O próximo local é o 3S, onde eu coloco mais 2 bolinhas das 20. Ainda não terminou a minha distribuição. Depois do 3S vem o 3P, onde eu coloco 6 das 20 que eu tinha. Vamos contabilizar até agora quantos elétrons eu já distribuí. 4, 10, 12, 18. Só faltam 2. Vocês concordam comigo? Fiz alguma coisa muito complexa? Vocês entenderam isso? Ok, então o último lugar é o 4S com os 2 últimos elétrons que faltam. 2. Assim.
É muito comum, às vezes, no colégio, o pessoal dizer assim, ah, olha quantos elétrons tem no nível 1, né? Eu acho muito errado isso, porque, enfim, o nível só indica o tamanho, não a forma do orbital. Mas ok, pode ser que vocês encontrem, sim, alguma questão mais retrógrada, perguntas sobre as camadas ou níveis. Na camada K, tem 2 elétrons. Na camada L, vocês vão ter 8 elétrons. 2 mais 6, 8. Na camada M, tu vai ter 8 elétrons. E na camada N, correspondente ao nível 4, 2 elétrons. Tudo bem, queridos? Certo? Bom, eu gostaria de mostrar para vocês onde o cálcio está na tabela periódica, como o Gustavo falou. Certo? Então, vou te mostrar um segredinho da tabela periódica. Observem bem onde o cálcio está na tabela periódica. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tabela periódica tem exatamente 7 linhas. Vamos começar a observar as coincidências. Oi? Mas daí não falta 2. 2 o quê, querido? A gente só pode colocar o que o orbital comporta. Nunca pode extrapolar o máximo de elétrons que ele comporta. Por exemplo, no 4D o máximo que cabe são 10. Tu pode colocar até 10. Se tu tiver 11, o próximo tem que ser colocado no 5P. Tá, mas daí eu não podia botar os outros 2 no 3D? O 3D ele tem mais energia que o 4S, então não. Tu sempre vai distribuindo nessa ordem aqui, ó. Esses são os lugares que tu tem que ocupar nessa ordem, tudo bem? Tu nunca pode fazer a ordem que tu deseja, e sim a ordem de energia, porque os elétrons sempre ocupam os orbitais energeticamente. E qual é o teu problema? Tu acha que o número 3 é menor que o 4, então 3 tem menos energia que 4, porque 3 é um número menor que 4. E tá errado. 3D é um orbital, Vicky. É um lugar ao redor do, não é, núcleo. E o lugar 3D tem mais energia que o lugar 4S. Por isso que o 4S vem antes do 3D. Tudo bem? Então a gente tem vários problemas, obstáculos epistemológicos aqui que complicam a vida. Primeiro, tu acha que maior e menor é visto por número, porque a gente está acostumado com matemática. E não é, para começar. As letras também, ó. O D, por exemplo, tem muito mais energia que o S. Tu entendeu? Então essa fusão do orbital D com o nível 3 gera um orbital energético muito grande, maior que o 4S. Tudo bem, eu me fiz entender, então tem que seguir exatamente essa regrinha aqui de distribuição, que é a regrinha do Pauling. Bom, queridos, eu só queria mostrar uma coisa para vocês. Essa é a tabela, tá? Ela tem, observem bem, prestem bem atenção, 7 linhas e 1, 2, aí vem aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vem aqui, ó, 11, 12, presta bem atenção, 13, 14, 15, 16, 17, 18 colunas. Tudo bem? Essa é a distribuição da tabela periódica. Então, eu vou colocar para vocês o cálcio na tabela periódica. Se vocês olharem agora o cálcio na tabela, ele vai estar na linha 4, na coluna 2. Cálcio. Olhem para o cálcio e tentem extrair dali alguma informação sobre isso. Por exemplo, o último lugar onde tem elétron no cálcio, em qual nível? 4. Tudo bem? Quantos elétrons tem? 2. Coluna 2. Então a gente percebeu que na tabela periódica a gente consegue achar o nível, o último nível onde tem elétrons do elemento e também o número de elétrons do elemento. Tudo bem? Então ó, o cálcio tem 4 níveis com 2 elétrons no último nível. E isso significa que essas duas coluninhas aqui, que comportam no máximo 2 elétrons, correspondem ao orbital S. Tudo bem? Bom, vamos fazer então os próximos, eu já te liberto. Certo? Vamos para o cloro. O cloro tem 17 elétrons. Podemos distribuir juntos 17 elétrons. Eu estou me fazendo entender, pessoal. Luiz Assiri, tudo bem? Tranquilo, vocês estão entendendo? Vamos fazer 17 elétrons então. Começamos com 1s2,
já foi 2 de 17, faltam 15. 2S, 2, faltam 13. 2P, 6, faltam 7. 3S, 2, faltam 5. O próximo depois do 3S2 é o 3P. Cabe quantos elétrons o 3P? Quantos eu tenho ainda? Genial, então eu posso colocar 5. 3P, 5. Tá vendo? Vamos olhar aqui agora onde o cloro está na tabela. Pode ser? Ó, qual é o último nível do cloro aqui, queridos? O númerozinho que tem na frente. 3, né? Sabe em que linha o cloro tá? Na linha 3. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui para ti, ó. 1, 2, 3. Linha 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O cloro está exatamente na linha 3. Prestem bem atenção no que eu vou te mostrar. Tu sabe em que coluna o cloro está? Na 17. Quantos elétrons o cloro tem no nível 3? Acho que 5. Não? Tem 5 nesse orbital, mas quantos neste? 7. Ele tem exatamente 7 elétrons. Então, olha só que a gente conseguiu perceber. Que essa região aqui, ó, que vai do 13 até o 18, é a região dos P. Todos os elementos que possuem ou terminam com o orbital P ficam aqui. Desse jeito. Tudo bem? Então, ó, terminou com P, tem que estar aqui. Como o cloro terminou. Como o cloro tem no nível 3 7 elétrons, porque são 5 no P mais 2 no S, ele vai ficar aqui no 17. Se o elemento terminasse com 6 elétrons no nível, ficaria aqui. Se terminasse com 5, ficaria aqui. 4 ficaria aqui. E 3 ficaria aqui. E bem como 8 ficaria aqui. Dessa forma. Tudo bem? Então isso, como o Gustavo falou, o pessoal não sabia. Por isso que muita gente acha que a tabela periódica que veio num sonho, talvez tenha sido o papel de alguma coisa, tipo panspermia cósmica, sei lá, algum ET que tenha posto isso na cabeça justamente do Mendeleev. Bom, para a gente encerrar, só faltam mais 3, eu vou ser mais breve. Criptônio, só por curiosidade, o criptônio, que é um gás nobre, é 36, tudo bem? Como é que eu sei disso? Ah, tu faz isso faz 17 anos, ó, tem que saber. Não, mas onde é que eu acho esse número? Na tabela. Então eu vou até a tabela e acho o criptônio, que é o 36. Então vamos distribuir 36 elétrons brevemente, ok? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, viu só? Até aqui foi quanto? Vamos lá? 30, muito bem. 10, 8, 20, 30. Faltam 6. Depois do 3D vem o 4P6. Viu só? Então vamos ver. Qual é o último nível do criptônio? 4. Então o criptônio tem que estar na linha 4. Ah, quantos elétrons ele tem no último nível? 6 do 4P mais 2 do 4 S. E 6 mais 2 dá quanto? 8. Então o criptônio vai ter 8 elétrons no nível 4. Se nós olharmos na tabela, fica aqui o criptônio. Tudo bem, pessoal? Não entendi, é impossível fazer isso. Não, queridos, ó, nível 4 é o que tem o 4. Tá? Quantos orbitais tem um 4 na frente? Vocês poderiam me destacar? Eu não consigo. Ó, aqui tem 1, tem o 2, tem o 2, tem o 3. Opa! Aqui não é um 4. Todo mundo não está vendo um 4? Então ele não preencheu o orbital 4s, sim ou não? Preencheu. Ele não preencheu o orbital 4p, sim ou não? Então ele tem elétrons no 4s, tem 2 elétrons, e tem elétrons no 4p, que tem 6. O senhor é meio burro. Quanto que dá 2 mais 6? 8. Então significa que no nível 4, quantos elétrons o criptônio tem? 8. Dessa forma. Tudo bem? Nath, me fiz entender. Vocês entenderam isso, sim ou não? Fez sentido? Então vamos lá. Os últimos ali que são os mais chatinhos, tá? Eu vou explicar para vocês, mas não se preocupem que também eles não são os mais populares. Ferro tem... Ah, mas quantos elétrons tem o ferro?
26, porque eu olhei na tabela. Então vai dar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, tá vendo? Mas não acabou. Não acabou. 3D, 6. Genial. Tá faltando mais 6 elétrons. Então e agora, como é que eu faço para botar o ferro? Esse é o problema. Os metais de transição, eles são um problema. São esses daqui. Eles não obedecem regras simples, tá? Funciona assim, queridos, ó. Todos esses aqui são os D. Todos os que terminam em D1 ficam no 3. D2 ficam no 4. D3, D4, D5, D6, D7, D8, 8, D9, e olha que coincidência, D10. Exatamente 10 coluninhas, tu viu? Fechou direitinho. Qual é o orbital que o ferro termina? D6. E qual é o máximo de níveis que o ferro pode ter? Ó, qual é o nível máximo que o ferro atinge? 4. Então, como o ferro atinge 4 níveis, ele tem que se encontrar na linha 4. Como ele termina no 3D6, o ferro vai ficar aqui. Sim, os de transição não obedecem às regras tão facilmente. Então, a coluna é indicada pelo orbital de mais alta energia. Por exemplo, se ele termina em D, ele tem que ficar aqui nessas colunas que eu te mostrei, da 3 até a 12, ok? Agora, a linha é indicada pelo número máximo de níveis de energia que ele pode ter. O número máximo de níveis de energia é o 4. Então, se ele passou pelo 4, ele tem que ficar aqui no 4. Infelizmente, é aqui que ele vai ser encontrado. Tudo bem? Oi, Nath. Não, é que isso fica confundido. Mas se tivesse outro orbital 4 ali, somaria daí. Isso, muito bem, exatamente, genial. Querido, isso não acontece nos de transição. Né? Por quê? Porque quando a gente distribui, não dá essa coincidência. Sim, mas se tivesse, tá genial, exatamente, perfeito. Então, esse é o problema da química na tabela periódica. Existem duas grandes áreas que são fáceis e simples, as S e as P. Por isso que a gente chama de representativas, que elas são mais acessíveis, mais fáceis, didáticas. E tem duas áreas que são muito complexas, que são a D, como vocês estão vendo, e aquelas que ficam aqui embaixo na tabela periódica, que a gente chama de orbitais F. Então, todas as que estão aqui embaixo na tabela são oriundas dos orbitais F, literalmente. Tudo bem? A gente nem trabalha com elas, mas se vocês contarem, vocês vão ver que vai exatamente do F1 até o F14. São 14 colunas que a gente tem. Esse é o problema. Não dá. Por exemplo, no colégio a gente era obrigado a decorar tudo o diagrama, montar ele e fazer a distribuição sem olhar nada. Então tem que saber a quantidade de níveis e isso vai ter. Isso. A minha sugestão é olhar pela tabela sempre os elementos representativos, que é muito mais fácil. Por exemplo, eles sempre perguntam dos elementos representativos, que são estes das colunas 1 e 2, da coluna 13 a 18. Os outros eles nem perguntam. Então é muito mais fácil olhar pela tabela. Tipo, se o elemento aqui, por exemplo, olha só, o sódio está na linha 3, sódio. Linha 3, coluna 1. Então o sódio termina em 3S1, por exemplo. Tá? Ah, mas e o césio? Linha 6, coluna 1, 6S1. É bem fácil. Ah, mas e o alumínio? Alumínio, tá aqui. Fácil, ó. Linha 3, desculpa, o alumínio tá aqui. Linha 3, P1, que é P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ó, 3P1. Oi, querido. É que, na verdade, provavelmente o primeiro seja o sério e o tório. E o sério e o tório, o lantânio e o actínio. LA e AC, provavelmente. O AC e o LA fazem parte da coluna D. Então, tu tem que começar a contar pelo sério e pelo tório, que é o CE e o TH. Aí fecha 14 direitinho. Tudo bem? Só para a gente encerrar, então, tem um pequeno problema, tá, pessoal? Os elétrons vão ser arrancados sempre dos níveis mais externos. E eu já vi questões do ITA, vocês vão encontrar agora nos exercícios, que eles pedem para vocês fazerem cátions ou ânions. O ânion não tem problema, é só acrescentar um elétron. Mas o cátion é um drama,
Tá? Olhem para cá. Ó, essa aqui é a distribuição do ferro, como a gente fez. Eu só vou replicar ela aqui embaixo, tá? Desse jeito. 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. 3C6, desculpa. Assim. Bom, o que significa esse mais 3 aqui em cima? Que alguém chegou no ferro e arrancou 3 elétrons, sim ou não? Se alguém chega no ferro e arranca 3 elétrons, não arranca dos níveis mais internos, e sim dos mais externos. Então tu não pode simplesmente distribuir 23 elétrons, está errado. Tu tem que arrancar 3 elétrons dos níveis mais externos. Qual é o nível mais externo aqui? Ah, vocês são demais. Tu vai tirar 2 aqui. E aí depois do 4, qual que vocês acham que é mais externo? Vocês são demais, vocês são geniais. 3 dele. Botando, sei lá, 0. Tu só vai tirar. Vai tirar. Exatamente. Tirou ali do 4 Qual é o nível mais externo do ferro? Pensa no ferro como uma grande bola. É o 4. Então, se uma outra bola vem aqui pegar o elétron do ferro, assim, ele vai arrancar não dos níveis mais internos, e sim dos mais externos. Então, o primeiro nível orbital a perder é o orbital maior, que é o que tem um número maior na frente, que é o 4. Então, o 4 vai ser o primeiro a perder. Perdeu. Aí já tirou um orbital. Aí, qual é o próximo nessa escala? Aí é o 3D. 3D. E tem 6. Aí ele vai tirar mais um porque ele perdeu 3 elétrons. Então, para fazer os cátions, caso alguém faça uma prova muito difícil, vocês têm que distribuir como se ele fosse normal e ir tirando os elétrons dos níveis mais externos. Isso é o que tem de mais complexo nessa parte. Tudo bem? Então, queridos, distribuição eletrônica não cai na prova, mas é muito importante para vocês enxergarem a tabela dessa maneira. Vai te elucidar e te ajudar a entender muita coisa na química. Certo? Semana que vem, então, é a última aula da unidade, que é a nossa aula 5, que é a aula sobre... aula 6, perdão, que é a aula sobre radioatividade e, obviamente, os números quânticos. Tudo bem? Não perca, porque radioatividade está caindo muito e eu trouxe radioatividade para esse livro ao invés de trabalhar nos livros. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Feliz Páscoa para vocês. Até.